Mais um É Daqui no Ar, eu aqui, você aí, juntos em mais uma entrevista, mais uma jornada nesse nosso podcast que traz as pessoas que fazem e acontece. E hoje eu trago aqui uma pessoa muito querida, ela que é da vizinha cidade de Itu, a maior cidade do planeta, e que vai contar para nós hoje sobre a sua experiência como profissional e como avó fora do Brasil. Querida Silene Macedo, é um prazer recebê-la no É Daqui. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Silene, vamos contar dessa sua experiência que foi, você passou acho que 8 meses, né? 6 meses 6 na meses Austrália. na Austrália acompanhando sua filha. Como é que foi esse choque de cultura? Muito surpreendente, muito grande o choque de cultura. São muito diferentes da gente, como não deveriam ser, né? Então, do outro lado do país, foram descobertos aí pela Inglaterra, né? Tem Toda uma cultura diferenciada. toda uma cultura diferente, mas foi uma experiência única, muito interessante. A Silene me deu alguns spoilers aqui, né, nos bastidores, e um deles é a questão de que as pessoas lá têm a questão social, não tem essa diferenciação de classe social. Ali todo mundo trabalha, todo mundo ganha o seu e ninguém diferencia o outro porque é médico, porque é jardineiro, porque é alpinista ou um trabalhador braçal. Conta para nós como é que é esse negócio, Silene, como é que você viu isso lá? Então, a minha filha mora numa cidade chamada Narimanque, e essa cidade, ela é bem pequena, poucos habitantes, e praticamente quem mora nessa cidade são pessoas idosas, tem muitas terras, muitos fazendeiros lá. É mesmo? E as pessoas que gostam de escalar, como é o caso da minha filha, ela escala, ela é escaladora. E lá a gente ia no pub, por exemplo, vou te dar essa informação do pub, né, essa história do pub, que tem um rapaz que ele é jardineiro num asilo, e ele tem uma deficiência mental. Ele é especial. Ele é especial. Não sei exatamente qual é o problema dele, mas ele é especial. E foi interessante porque ele tem muito orgulho do que ele faz. Ele conta pra gente quando a gente está passando das flores que ele cuida, e as pessoas da comunidade cuidam dele. Quando a mãe dele morreu, todos levavam comida para ele. Ajudavam ele nas coisas que ele precisava, que era e não só... é uma pessoa nova, você estava me dizendo. Não, é um cara... Eu chamei de rapaz, ele tem uns 60 anos. Ele é, já mais assim, idoso. 50 a 60 anos. E ele cuidava do jardim, enfim, ele tem essa profissão. Só que no final de semana ele estava no pub com todos nós, com toda a comunidade, com todas as pessoas de várias classes sociais. Então, assim, médicos, dentistas, e ele lá, engenheiros, e ele lá, conversando com as pessoas, interagindo. Quer dizer, tem uma naturalidade, não é essa coisa assim que a gente infelizmente tem aqui no Brasil, de que sabe com quem você está falando? Não é isso, e eu achei muito legal. E tem aquela questão também do jeito que as pessoas vão para o mercado, as pessoas se vestem despojadamente e ninguém se importa com isso. Não. Lá cada um faz as suas próprias modas, assim, a sua própria moda. Então, assim, você pode estar vestido da forma como você se sentir melhor. Ninguém fica olhando tua roupa ou vendo marca. Inclusive, eles têm um hábito de irem para o supermercado de pés no chão. Olha isso. Eu achei muito interessante isso. De repente, você vê um cara com o pé no chão, andando pela rua. E é diferente pra gente, a gente não faz isso, né? Não. Isso é uma questão que, mesmo na praia, a pessoa dificilmente sai descalça na rua, né? Exato. Muito difícil. Exatamente. A não ser que esteja na areia, mas é outra Exatamente. história. É outro papo, né? Mas agora acho que a questão que mais me intriga, e eu acredito que você que está me assistindo aí também deve estar se perguntando, né? Como é que é essa experiência de ter um neto, né, que nasceu, primeiro neto, do outro lado do planeta, né? E você está nessa distância, acompanhou o nascimento praticamente, esses primeiros 6 meses. E como é que é isso? Como é que é essa agonia de ser avó desse lado de cá? É muito complexo, assim, porque aí tem todo um histórico para trás disso, né?
Eu nunca criei os meus filhos para serem o que eu queria que eles fossem ou para algum tipo de continuidade minha. Eu sempre tratei os meus filhos e eduquei os meus filhos para eles serem quem eles quisessem ser. Mas eu acredito que a Lara exagerou. E ela resolveu, começou com intercâmbio, depois foi enfim, primeiro ela fez o intercâmbio, depois ela foi fazer um mestrado e foi indo. Não Sempre na Austrália? Não, primeiro ela fez um intercâmbio na Espanha, pelo Santander. Na época eles tinham feito não me lembro o nome, mas enfim. Um programa que eles fizeram as pessoas fizeram uma prova e a Lara passou nessa prova para ir para Faculdade de Salamanca para fazer algumas matérias lá. E ela fazia uma faculdade, eles falavam que era tipo uma matéria, intercâmbio sanduíche, alguma coisa assim. Sim, já ouvi falar nesse termo. Porque ela fazia algumas matérias lá e depois ela voltou para o Brasil para acabar as matérias na USP que ela ainda tinha que fazer. E aí ela pegou gosto. E aí ela foi para a Austrália fazer mestrado e aí se bem não que voltou. A Espanha, vamos combinar que não é tão longe assim, né? A Espanha, você pega um avião aqui 11 horas da noite, 7 horas da manhã, você tá por lá, 7, 8 horas da manhã. Exatamente. Você tá por lá. Exato. Quer dizer, é um dormir e acordar lá. Exato. Agora, na Austrália já é um pouco diferente, é um pouco mais longe. Eu sempre pergunto para ela por quê. Eu falei, eu acho que de repente ela é simpática do canguru. Só eu não pode sei. ser. A última vez que eu perguntei isso, ela disse: uai, se fosse China, você perguntaria por quê? Se fosse Estados Unidos, você perguntaria por quê? Se fosse Minas Gerais, você perguntaria por quê? Então, simplesmente aqui. Mas aí, essa questão que você estava me dizendo, né, que você sentiu bastante esse baque do estar longe do seu neto. E você me contou também que lá, durante a pandemia, a Austrália fez um programa para as avós que moravam fora de lá poderem dar suporte para suas filhas e seus netos lá, não é isso? Exatamente. Eu soube disso porque quando eu estava pegando o voo para voltar para o Brasil, eu acabei encontrando uma pessoa, uma vovó também como eu, que disse para mim que na pandemia eles abriram um programa apenas para as avós que tinham seus netos lá, ninguém entrava e saía do país na época da pandemia. Mas eles fizeram um programa e foi um voo inteirinho daqui do Brasil que saiu com as avós para irem visitar brasileiras, olha que interessante. Sim, que saíram daqui para irem para ver seus netos na Austrália, para você ver que eu não estou sozinha. Tem muitas pessoas que estão com essa mesma questão que eu. Muitas pessoas que têm seus netos fora do país. E não é uma coisa tão diferente, a gente simplesmente não conhece, mas tem muitas pessoas que estão nessa mesma situação que eu tô. E como é que foi essa sua experiência lá? O que você viu de interessante? Você falou que visitou vários lugares que são deslumbrantes lá. Sim. Tem umas paisagens e coisa e tal, uns parques legais. Sim, sim. Que deixou você encantada. Eu fiz alguns passeios, a Lara me levou para Queensland, que é um lugar maravilhoso, que é praia, que é com muito sol, do jeito que a gente gosta. Uma coisa assim, se eu pudesse comparar alguma coisa parecida com Búzios. Olha. Maravilhoso o lugar. Eu conheci também um zoológico que, não sei se você se lembra daquele caso como é o nome dele? David. Era um cara que fazia um programa na National Geographic. Que morreu num acidente com uma raia lá. Exato, Steve o nome dele. Uhum. E ele morreu. E ele tem a família dele tem lá em Queensland, um zoológico que inclusive faz shows com jacarés, uma coisa assim, encantadora. Eu já vi, não, nunca fui, mas eu conheço essa história de você ver golfinho, orca, mas com crocodilo, jacaré, nunca tinha ouvido falar. Crocodilo, enorme. Mas ele deve ser assim,
Claro, a gente estava na arquibancada, mas assim, uns 7 metros de comprimento, da boca ao final do rabo. Uma coisa enorme, um bicho enorme. Que loucura. E eles ali, interagindo com o bicho. Não, isso é muito louco. E tem técnica, obviamente, porque é perigoso, muito perigoso lidar com eles. Não, é muito louco. Você falando, pra mim, é arrepiante. Esse zoológico era da família dele. Ele se casou com uma americana e continuou. E aí teve os filhos com ela, teve um casal de filhos. E hoje trabalham nesse lugar a esposa, os 2 filhos e acho que é um genro. Que acompanha ali o Que trabalho. acompanha e que toca o negócio. Custo de vida lá, como é que é o custo de vida lá? Você tem como fazer um parâmetro com o Brasil? Eu não tenho como fazer, porque eu me senti tão pobre lá. Porque assim, a conversão é muito louca. A gente tá com a nossa moeda está muito fraca, né? Então, não é barato. Não vou te dizer que o custo de vida é ok, não é. O custo de vida é alto. Mas quando a gente converte, e a Lara sempre falava, não adianta converter, não pense na conversão. Não dá para pensar em real. Não dá para pensar em real, né? Eles ganham em dólar australiano e é essa a realidade. Mas assim, eu não vivi tanto isso. Para mim, eu acho que é alto. É um custo de vida alto. Não é barato lá. Quando eu viajei, nós que temos essa expectativa e essa experiência. Toda vez que a gente sai do Brasil, tudo que a gente vai comprar, a gente faz referência. Claro, você tem que fazer a conversão da moeda. Exato. Aí você fala, nossa, isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto. E eu me lembro que eu estava em Portugal um dia, a pessoa que estava me acompanhando lá, inclusive a minha sobrinha, que está morando lá, falou, Jair, esquece, não faz conta. É o que está aqui, você pensa em euro. Exatamente. Não pensa em real que você vai pirar. Exato. Porque se você pensar em euro, você vai entender que os custos aqui são relativamente o mesmo. Quer dizer, é um custo que dá para sobreviver. Sim. Se você pensar em real, você alopra, porque você vai começar a achar que está tudo muito, muito, muito caro. E não é, porque aqui a gente ganha em euro. É exatamente isso. Aí você fala, bom, é verdade. É exatamente né? isso. Então, Eu, como estrangeira, achei muito caro porque eu estava sempre convertendo, né? Toda vez que eu precisava converter, eu pegava de um banco, passava para o outro, convertia. Mas vamos dizer que é um custo, talvez como São Paulo, um custo mais alto. Assim, uma coisa meio dentro da realidade. Dentro da realidade deles, porque a gente realmente tem que, claro, levar em consideração que eles recebem em dólar australiano. Mas enfim, agora voltando nessa questão da separação lá, como é que para você ficou esse negócio? Como é que você deve ter conversado com algumas outras pessoas que também são avós, que estão com a distância? Como é que foi isso? Como é que é essa experiência? Você quer me fazer chorar? Não quero chorar, mas vamos pelas beiradas. Então, eu não conheci muitas avós lá. Eu conheci essa pessoa que eu te falei, essa avó, no voo já de volta. Eu não tive muito contato com pessoas que tivessem as mesmas questões que a minha. Até porque a cidade onde a minha filha mora é muito pequenininha. Embora eu tenha ido para Melbourne, eu tenha ido para outros lugares, mas o meu convívio foi mesmo com a minha filha e com o meu neto e com o meu genro. Foi um intensivão. Foi um intensivão. E essa era a proposta. Claro que eu fiz algumas viagens, mas assim, o objetivo dessa ida para a Austrália era fazer a maternagem com a Lara, que também estava precisando de mãe e estava precisando de algumas dicas, de alguns ensinamentos, algumas coisas que a gente pôde trocar. Então, eu não tive muito contato com outras mães nesse sentido, com a mesma questão que eu. Mas, em relação ao bebê, eu posso te dizer assim, que foi lindo o encontro com ele, que eu olhei para ele e parecia que ele me conhecia, porque ele já me tascou um sorrisão. Que bacana. Delícia. Fantástico. Que eu falei, nossa, cara, eu acho que eu já te conheço de outros lugares, assim. Para mim legal. foi um encontro de almas, né? E assim, e todas as
a convivência com ele, ele ficando cada vez mais velhinho, e eu conseguindo... porque eu cheguei lá, inclusive, ele não era recém-nascido, né? Eu cheguei lá, ele estava com 3 meses. Né? Ele já estava com 3 meses. Então, dos 3 aos 9, deu para ver muita mudança, deu para ver muita coisa. Deu para ver ele começar a engatinhar, deu para ver ele começar a rolar. Eu acompanhei muitas fases legais dele. E assim, né? É muito difícil voltar. Foi muito difícil voltar para o Brasil. Eu vou te dizer que eu passei o voo inteirinho chorando. Na volta. Na volta. Na volta foi muito difícil. Eu fiquei com vergonha do cara do lado. Porque, claro que eu era discreta, né? Mas o cara percebia e às vezes ele dava uma olhadinha assim. Eu nunca passei por isso. Eu chorei o voo inteiro. Eu imagino que deve ser complicado, porque eu tenho uma experiência próxima que a neta mora a 400 quilômetros daqui. E não tem também essa... Ver a cada tempo, mas não com a frequência que gostaria. E mesmo assim, eu percebo a dor no coração, o aperto que é estar longe, não acompanhar a evolução e coisa e tal. Agora eu fico imaginando você, que sua filha está, como eu sempre falo, do outro lado do planeta. Quer dizer, daqui lá são 15 horas de viagem? Quanto? Não, mais? Nossa, muito mais. É muito mais. 15 horas são é daqui, 20, na Europa. Daqui na Europa, são 23, 24, um dia inteiro. Tem fuso horário e tal. Tem um fuso, a gente vai pro Chile, fomos pelo Chile, então chega no Chile, tem que voar mais até Nova Zelândia, depois... É um voo enorme. Porque vai por baixo. É um voo enorme. Eu tô fazendo cálculo errado aqui, porque a minha cabeça tá com a Europa, que é 15 horas. De fuso são 13 horas. De fuso. De fuso diferente. De fuso, Às vezes eu precisava falar com ela, eu falava assim, será que eu ligo agora ou não? Porque aí tinha que pensar que ela estava 13 horas na minha frente. Isso. Então, eu faço isso com a minha filha também hoje. Então hoje no meu celular eu tenho 2 horários. Tenho Brasil e Austrália para saber que horas eu posso ligar para ela. Que é para poder tá sintonizado. Você passou um perrengue também, a hora que você chegou lá, de cara você já teve um acidente de carro. Tive. Passei por muitas coisas lá. Foi uma aventura. Fortes emoções da Austrália. Foi. Nós pegamos o voo para Queensland, nós fomos de Narimuck para Melbourne. Nós fomos de carro para a casa da sogra da Lara. Depois, em Melbourne, nós pegamos o voo para Queensland. E no retorno, tínhamos passado uma noite na casa da sogra da Lara e estávamos voltando para a cidade da Lara de carro, a Lara dirigindo, eu atrás com o bebê. E era no crepúsculo. E aí a Lara, algo aconteceu em relação à iluminação, à luminosidade, e a Lara bateu o carro. Ela ficou desesperada, porque ela estava com um bebê de 3 meses no carro, né? Ele estava dormindo, acordou chorando. Mas o mais interessante é que, ficamos perdidas, não sabíamos o que fazer. A Lara saiu do carro para cuidar dos assuntos mais, né, práticos da coisa toda. Eu não saí, continuei no carro, era muito perigoso, estava no meio da avenida, então resolvi ficar no carro e fiquei com o neném. E aí depois chegou a polícia, chegou a ambulância. Detalhe, ela fala fluente inglês, né? Fluente, muito fluente, né? E eles chegaram, me tiraram do carro, me colocaram na ambulância, me examinaram, tiraram pressão, igualzinho aqui no Brasil, né? E no final, a polícia fez a parte dela, fez o bafômetro com a Lara, viu que não tinha nenhuma questão com bebida. Enfim, depois de tudo feito, toda a parte burocrática, eles nos levaram, e a gente estava com mala, tudo, eles tiraram as malas do carro, colocaram na ambulância, uma parte na ambulância, uma parte no carro de polícia, levaram a gente para um lugar seguro, tipo assim, o shopping do lugar era um estacionamento de um shopping. Nos deixaram dentro de um Uber, colocaram as malas, tudo. E depois,
quando a gente chegou no destino, que a gente voltou para casa da mãe do Patrick, né? Da sogra da Lara, eles tinham pagado o Uber. Gente, que fantástico. Olha que show, né, cara? Igualzinho aqui. É. Que fantástico. Eles tinham pagado. Então, assim, é um respeito. E eles criticam, tá? Eles têm as questões deles lá com o governo, como em todo lugar. Então, eles têm críticas. Nada é perfeito. Nada é perfeito, mas assim, em relação ao que eu vejo aqui no Brasil, são extremamente respeitosos. Extremamente respeitosos com a população. Isso é uma coisa muito interessante que a gente muitas vezes perde um pouco dessa referência. A gente né? perde e a gente acaba normalizando coisas que a gente não pode normalizar. Então, por exemplo, lá eles têm muitas coisas que de lazer para a população. Rios que você entra, tudo limpo, lugar para pescar, lugar para fazer piquenique, muitos parques. Os parques têm quiosques com fogões para você fazer churrasco, bancos para você sentar para fazer lanche. Oi? É uma coisa assim que a gente que está aqui no Brasil, que, né? Eu não vou te falar que a gente tem só coisas ruins. Eu adoro o Brasil. O nosso país tem coisas maravilhosas. Mas, assim, em termos de... Em relação a coisa pública, né? Fica muito a desejar e eles lá são... É incrível. Realmente, coisas para o lazer da população. A gente também tem que considerar que a população deles, da Austrália, é a população de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Quer dizer, então, claro, eles têm mais dinheiro, mais recursos e menos pessoas. E menos problema. E menos problema. Perto menos do problema. que nós temos aqui é com certeza menos problema. Exatamente. Mas enfim. Silene, nosso tempo está chegando ao final. Eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. Obrigada. Vir dividir conosco essa sua experiência, que eu tenho certeza foi enriquecedora para você e para nós conhecermos um pouco mais da sua aventura na terra do canguru. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E tem muita coisa para contar a mais, mas aqui realmente o tempo é curto. Mas vamos trazer você aqui numa outra oportunidade para a gente continuar falando e continuar contando mais histórias. Ok, muito obrigada, Jair. Obrigado para você aí de casa que nos acompanhou até aqui. O É Daqui, você sabe, é um oferecimento do BNI, Business Network International. Nós temos 3 grupos na cidade de Indaiatuba. Você pode procurar, 2 se reúnem às terças-feiras, 1 à quinta-feira. Se você quiser, entre em contato. Ou então bni.com.br, você vai dizer lá onde você mora, que cidade que você está. Vai ter com certeza um grupo para que você possa participar. Venha participar de uma reunião, se fizer sentido, venha fazer parte do time. Eu espero vocês para o nosso próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus, muita paz.